Existem algumas expressões usadas nesses círculos espirituais ou nesta busca pela espiritualidade, que, em geral, é dado todo tipo de interpretação a esses termos, ou significados para eles. Temos, por exemplo, a expressão samadhi, maya, a ilusão do eu. Essas e outras expressões, geralmente usadas, a maioria daqueles que empregam esses termos dão todo tipo de significado para estas expressões. Aqui eu quero tocar um pouquinho com você a respeito desse assunto. Quando nós, por exemplo, usamos a expressão a ilusão do eu, do que de fato nós estamos tratando? Ao menos aqui com você, nesses encontros que nós temos aqui. Nós temos tido vários encontros, temos milhares de vídeos aqui no canal e estamos constantemente falando sobre o eu. E por que usamos a expressão a ilusão do eu? A expressão ilusão do eu é porque estamos nos referindo à presença de uma entidade que se vê presente em razão de uma proposta do próprio pensamento para vir a ser ou deixar de ser. Observe que todo sentimento de pessoa em nós é o sentimento de alguém interagindo com a vida a partir da insatisfação. Há sempre uma busca em nós por vir a ser. Há sempre o desejo em nós também de deixar de ser. Aquilo que nós precisamos ou acreditamos que precisamos, nós desejamos encontrar, desejamos obter. Portanto, a ideia básica é alcançar e, portanto, vir a ser. Aquilo que nos prejudica ou que causa dor, disso nós queremos nos livrar. Assim, a ideia é deixar de ser. Portanto, a presença do eu, a presença da pessoa, é basicamente insatisfação. Nós estamos nos movimentando nesta insatisfação. Esse é o movimento do eu. Esse é o movimento da pessoa. A pessoa, basicamente, não descansa. Ela está constantemente à procura de alguma coisa. Ela quer obter ou quer se livrar. Portanto, qual é a verdade sobre o eu? O eu é a presença do vir a ser. Assim estamos tratando com uma ilusão? Essa ilusão é a presença do ego. A verdade daquilo que você é, como pessoa, é uma suposta entidade presente, que está constantemente na relação com o momento, com a vida como ela acontece. Em uma relação equivocada, porque é sempre a ideia que prevalece, a presença do pensamento, aquilo que prevalece.
O pensamento em nós é um movimento interno que está acontecendo dentro de um condicionamento. É dentro de um movimento na mente condicionada que se processa a presença do pensamento. Uma vez que todo pensamento em nós é a experiência e o conhecimento guardado na forma de memória, de lembrança, de recordação. O seu contato com o momento presente é um contato dentro de uma mente condicionada, num pensamento preso ao condicionamento. Porque é o pensamento que vem do passado. Nós estamos atendendo a vida a partir do vir a ser. Essa é a forma do eu. Essa é a forma do ego. Assim, aquilo que conhecemos por vida, nesta representação psicológica, é uma visão ilusória, é uma visão equivocada. Essa é a presença de Maia. Nós estamos aqui juntos, investigando, explorando, aprofundando isso. O significado real do aprender sobre como nós funcionamos. O que requer que a própria mente se torne ciente dela mesma. Isso é o aprender sobre o autoconhecimento. Quando a mente se torna ciente dela própria, fica claro todo esse movimento de vir a ser. Observe que não estamos lidando com a vida. Lidar com a vida significa ser. Não sabemos o que é ser. Tudo o que sabemos é sobre o vir a ser. Porque tudo que nós conhecemos é aquilo que sabemos. E o que sabemos está no campo da mente, no campo do intelecto condicionado, do modelo do eu. Um trabalho em direção à revelação da verdade, à compreensão divina, a esse encontro com Deus. Aqui a pergunta é como encontrar Deus. Um trabalho nesta direção requer a compreensão de que não estamos lidando com o vir a ser. Deus não é algo para ser alcançado. Não é como sair da sua casa e ir em direção ao trabalho ou para algum outro lugar. Ao chegar lá, você não está em casa. Quando você muda de um lugar para o outro, aquele primeiro lugar ficou no passado. E o lugar agora onde você se encontra, que antes era o futuro, agora é o presente. Aquilo que nós entendemos por mudança é o movimento no tempo. Quando você faz a mudança de uma casa para um apartamento, ou de um apartamento para um outro apartamento, esse novo apartamento é agora o presente. Mas antes ele era o futuro. E aquele outro apartamento que você deixou, que era o presente, agora é o passado. Toda a noção de mudança que nós conhecemos é uma noção dentro do tempo. Nós saímos do presente para o futuro. Depois o futuro se mostra como presente
e aquele anterior presente se mostra como passado. Quando algumas pessoas pensam em ter um encontro com Deus, um encontro com a verdade, elas estão pensando em termos de uma mudança. No entanto, em uma mudança no tempo, aqui nós estamos enfatizando a importância de uma transformação, de um encontro, de uma mudança, mas não é uma qualidade de mudança que se processa no tempo, que ocorre entre o passado e o futuro, entre o presente e o futuro. Aqui não nos envolvemos com o tempo, porque não nos envolvemos com distância entre um lugar e outro. Não se trata de algo no tempo, como ocorre com uma mudança. Aqui, o real encontro, ou a real transformação ou mudança, é a ciência da verdade, daquilo que aqui está presente, agora. Isso não requer tempo, requer apenas o abandono da ilusão do vir a ser, para ser. Aqui a verdade se revela em ser, e ser é agora, está aqui. Um outro ponto importante é que, neste encontro, não há dois. Não existe a pessoa e Deus. Não existe você tendo um encontro com Deus. Aqui se trata de um encontro ocorrendo neste instante. Este encontro é presença de uma comunhão, de um contato, de uma visão de não separação. A presença de ser é a presença de uma nova consciência, de uma nova visão. Assim, o significado real da expressão samadhi aponta para algo além do tempo, além da mente que nós conhecemos, além deste passado, presente e futuro, além desse movimento que é o movimento interno do pensamento, se processando dentro de cada um de nós. Esse movimento interno em nós, dentro de nós, nesta mente, é o movimento da experiência e do conhecimento. É o movimento da memória. É o movimento da lembrança. Um trabalho em direção à verdade requer a presença deste aprender. Sobre isso, essa coisa que nós aprendemos, essa verdade que se revela neste aprender, é aquilo que está se revelando aqui, na vida para ser. Não é algo para você aprender. É a realidade de ser sendo assumida aqui e agora como esta realidade divina. Esse é o real aprender sobre aquilo que você é, em sua real natureza. Isso requer que você compreenda, antes de tudo, o que significa aprender sobre si mesmo, sobre como a mente está funcionando. Aqui, quando eu digo para você que o pensamento é a base desse movimento interno, nesta mente que nós conhecemos, que é a mente egóica, que é a mente condicionada. Apenas ouvir isso não é suficiente.
É necessário ter um contato direto com a verdade sobre o pensamento. Compreender o pensamento não é ter um entendimento intelectual de como ele acontece. É necessário um contato real, uma compreensão bastante clara de todo esse processo, que é o processo da mente, que é o processo da memória, que é a compreensão de como o conhecimento e a experiência se estabelecem em nós, neste modelo de mente consciente ou consciência do eu. Assim, nós temos a presença da compreensão, não do mero entendimento intelectual. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento, é tomar ciência de como você está funcionando, de como os pensamentos estão aí se processando, assim como as sensações, os sentimentos e as emoções. Aquilo que está presente sendo você aqui, como por exemplo o medo, a raiva, a angústia, as preocupações, os desejos, esses momentos desagradáveis e de sofrimento interno, assim como tomar ciência dos momentos agradáveis e que nós chamamos também de momentos felizes, como prazer, alegria, satisfação e preenchimento. A plena ciência de como a mente acontece, de como ela está se processando em você, requer que a própria mente silencie para constatar, para observar. É quando a condição interna sofre esta mudança, esta transformação. Não é a transformação ou mudança, volto a dizer, para algum outro ponto, para algum outro lugar ou para alguma outra condição. É a transformação, é a mudança para a ciência daquilo que aqui está presente, além da mente, além do tempo, além do pensamento. Tudo isso que estamos colocando aqui para você é parte da compreensão da verdade sobre meditação. O que é meditação? Qual é a verdade sobre esta arte de meditar? A meditação, o que ela é? Ela é a presença desta ciência da vida, o que engloba a presença da compreensão de nós mesmos. A base é esta compreensão. A expressão meditação não se refere a alguém meditando. Não se refere a alguém em uma técnica ou prática de meditação. A verdade desse estado meditativo tem por princípio a compreensão deste eu, deste meditador. Compreender o meditador, compreender o eu, é meditação. Isso é algo presente agora, aqui, neste instante. Você não deixa isso para depois. Esse depois
É o vir a ser? É o deixar de ser? Aqui não se trata do futuro. Esse vir a ser está no futuro. Esse deixar de ser está no futuro. Quando uma pessoa se assenta para uma prática de meditação, ela sabe quantos minutos irá meditar. A ideia é a ideia de, no tempo, alcançar um propósito, um objetivo, um alvo. A ideia é alcançar o estado de meditação. Portanto, no pensamento, a motivação do esforço, da intenção para o futuro é a presença do vir a ser. Aqui a ciência da meditação revela aquilo que aqui está presente, neste instante, como ser. Quando soltamos o modelo antigo do pensamento, de futuro, de obter algo ou se livrar de algo. Assim, a maioria das pessoas não compreendem o que significa a verdade da meditação, porque elas estão envolvidas com uma técnica, com uma prática. Elas estão envolvidas ainda com o princípio do vir a ser. Esse princípio do vir a ser é a presença do eu. Observe que não existe nenhum ego, nenhum eu, nenhuma pessoa, quando não temos o tempo. Repare que quando não há um pensamento aí, não há tempo. Quando é que você tem a noção de ser? Quando o pensamento está presente. Quando o pensamento está presente, a ideia por detrás desse pensamento é a ideia do eu, deste que está pensando, deste que está aqui em uma sensação em razão da presença do pensamento. É a presença do pensamento, a presença do tempo. É a presença do pensamento, a presença do eu. Portanto, o pensamento nos dá a sensação de alguém presente aqui. Alguém presente aqui, no tempo, é a presença do pensamento em você, que nos orienta com base na memória. Todo pensamento em você é uma lembrança e, portanto, é memória. A presença do pensamento é a presença da memória. A memória é a presença do tempo. Essa noção de tempo, pensamento e memória requer a presença de um pensador. Então, o eu surge. Este eu está sempre no vir a ser ou no deixar de ser. Observe que a cada momento, você, como uma pessoa, ou está no passado, ou está no futuro. A ideia é de alguém presente. A ideia é a ideia de ser. Aqui o nosso enfoque consiste na ciência de ser e não na ideia de ser. Esta ciência de ser é a ausência do eu, é a ausência do ego. A presença de ser está fora do tempo, está fora do pensamento. Essa é a liberdade de simplesmente ser. A consciência, real consciência, a verdade, a realidade da verdade sobre o eu.
é que não existe este eu. Esta ciência é a real consciência. O que nós conhecemos por consciência é a consciência no eu, é a consciência do eu, é a consciência egóica. Quando há real consciência, não fica alguém para ter qualquer consciência. Não existe a noção do vir a ser. Não existe este eu. Não existe o tempo. A ciência da vida é real consciência. Mas não há alguém, não existe o eu. Não existe o passado, o presente e o futuro. Não existe o vir a ser. Aquilo que é real se mostrando fora do tempo é samadhi. Isso é ausência de Maya, a ilusão do eu. Acabamos de colocar agora aqui para você aquilo que é você, quando a ilusão deste você, que é a pessoa, não está presente. E ela não está presente quando não há o movimento do pensamento. Esse movimento de condicionamento da mente em cada um de nós. Portanto, a mente, ao se tornar ciente de todo o processo de movimento, esta ciência é o fim da própria mente, como nós conhecemos. Para algo novo, algo que não reside no tempo. Esse algo é a presença divina. Assim, o real encontro com Deus é a realidade de ser, nesta consciência, onde não há mais o eu. Todo movimento do eu para vir a ser é para obter. Todo movimento do eu neste vir a ser é para se livrar. No entanto, o real contato com a vida é a realidade divina. Aquilo que chamamos de consciência real, de ser real, de liberdade real, é a presença da felicidade, do amor. É aquilo que aqui está presente quando não há mais a ilusão, quando não há mais toda forma de equívoco. É a presença da sabedoria. É o que estamos aqui aprofundando, trabalhando, olhando de perto. Uma perfeita ciência de si mesmo é a clareza de que não há alguém. A realidade presente é não dual. Ou seja, não existem duas coisas aqui. Há uma única realidade e essa realidade é a vida. Assim, esse real encontro com a verdade é o encontro com a vida. Não há alguém neste encontro. É a ciência do não eu, desta não pessoa, a realidade de ser, e ser é consciência, felicidade. Não existe uma separação entre a realidade divina e a verdade de ser. Aquilo que alguns chamam de o despertar ou iluminação é a ciência
daquilo que aqui está presente, quando não há mais nenhuma forma de ilusão. Quero deixar aqui um convite para você. Nós temos encontros online nos finais de semana, sábado e domingo. São 2 dias de uma forma online. Você encontra aqui na descrição do vídeo nosso link para participar destes encontros online. Além dos encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, esse é o seu momento de deixar o sonho, de deixar a ilusão para uma vida em amor, em liberdade, em felicidade. Portanto, se faz sentido, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê. Ok? Até a próxima. Se nós estamos em busca de uma facilitação para esse estado, a melhor companhia é a companhia daqueles que realizaram, é daqueles que estão nessa disposição de compartilhar esse estado. É por isso que nós temos enfatizado a importância de satsang.